A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje ouvimos falar do livro de Ezequiel 34. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e ao teu coração, amém? Então a palavra de Deus diz, né? É a profecia contra os pastores de Israel, que naquela época não estava cuidando das ovelhas do Senhor. Estava isofluindo, né? Da gordura, do que as ovelhas tinham a oferecer, mas não estavam cuidando das ovelhas. Então aqui diz, ó. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxestes novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com a força e com a crueldade as dominastes. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra. Nenhum procurou buscar por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque o meu rebanho se tornou uma presa, e o meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, ó, vossos pastores, ouviu a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Portanto, ó vós pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentados para eles. Meus irmãos, né? Aqui está falando dos pastores de Israel, mas hoje em dia não é diferente. Os pastores, hoje em dia, estão se alimentando da gordura, da lã das ovelhas, né? Com dízimos, ofertas, manipulando as ovelhas e para benefício próprio, para se enriquecer nas custas das ovelhas do Senhor. Muitas ovelhas têm se desviado. Por quê? Porque foi até a igreja para pedir ajuda, para ser ajudado, que estava fraco espiritualmente, ou porque estava passando por uma situação difícil e não teve um apoio. Porque muitos pastores não estão nem aí para as ovelhas do Senhor. Só estão preocupados pelo que elas podem oferecer. Mas Deus está vendo, meus irmãos. Cada ovelha que se desviou, cada ovelha que está dispersa, perdida, ovelhas que morreram porque não tiveram um apoio em quem diz cuidar das ovelhas. E o Senhor se levantará em juízo contra esses pastores, contra os falsos pastores, falsos líderes, que usam o nome do Senhor para benefício próprio. Deus não deixará estes falsos pastores sem punição, porque o Senhor é o justo juiz. E o Senhor, Ele vai buscar cada uma das suas ovelhas perdidas. E os líderes
vão ter que prestar contas a Deus por cada ovelha que se perdeu e eles não se preocuparam, e eles não foram atrás, que eles não ajudaram, porque foram gananciosos, não temeram o Senhor. O Senhor é um justo juiz, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Tem gente aí conhecedor da palavra de Deus, mas não teme ao Senhor. Não teme o juízo final. Não teme de que quando o Senhor abrir o livro da vida e o nome não estiver escrito lá. Não teme. E vão sentir a ira de Deus. Mas o Senhor é um Deus justo, bondoso, misericordioso. E Ele vai atrás de cada ovelha. O Senhor Jesus é um bom pastor, meus irmãos. O Senhor, o Criador, enviou Ele para resgatar as ovelhas que se perderam. E aqueles que usufruíram da lã, da gordura das ovelhas, vão ter que prestar contas ao Senhor. Pode viver no luxo aqui na terra, pode ostentar, mas quando partir, vai ter que prestar contas a Deus. E meus irmãos, imagina, para Ezequiel não foi fácil, né? Desmascarar esse povo, denunciar eles, né? E repreendê-los. Foi muito perseguido, sofreu muito, mas não desistiu de estar na presença de Deus. Não desistiu de caminhar com o Senhor. O que o Senhor nos diz hoje, meus irmãos? Que não importa a situação, não importa as ameaças, as afrontas do maligno, não podemos nos calar, não podemos nos acovardar diante de tanta sujeira nos púlpitos, de tanta sujeira no altar do Senhor. O altar do Senhor tinha que ser limpo, mas no altar do Senhor sobe muitas pessoas sujas, imundas, e que pior, que usa o nome do Senhor para o seu próprio benefício, né? Mas o Senhor sonda o coração do homem, o Senhor nos conhece no profundo e no escondido, né? E o Senhor vê o que cada um faz quando ninguém vê. E o Senhor diz para as suas ovelhas, aquelas que foram extorquidas pelos pastores, aquelas que se desviaram da presença do Senhor por causa dos líderes religiosos, aquelas que foram pressionadas ao ponto de não suportar permanecer num templo, numa congregação, no ministério. O Senhor vai resgatar, meus irmãos. O que é do Senhor, Ele vai resgatar tudo. O Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas são obedientes, os bodes são rebeldes. Então, aqueles que é obediente, que escuta a voz do bom pastor, do Senhor Jesus, voltará para o seu pasto. Agora, os bodes já não voltarão, porque são rebeldes e desobedecem ao Senhor. Mas o Senhor disse aqui, diz aqui, no versículo 22, portanto eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, e eu estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará. O meu servo Davi, ele os alimentará, e será o seu pastor. O Senhor nos deu, o Senhor Jesus, como nosso pastor. É Ele que intercede ao Pai por nós. É Ele que tem nos livrado do lobo na pele de cordeiro. E é Ele que vai resgatar as ovelhas perdidas.
E aí diz aqui, ó, no versículo 26, e eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e eu farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuva de bênçãos, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará aumento, e estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e livrado da mão daqueles que se serviam deles. Meus irmãos, o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor fala aqui para nós. O Senhor não vai mais permitir que as ovelhas dele sejam escravizadas, manipuladas. Não. O Senhor se levantará com juízo. E todos aqueles que usaram o nome do Senhor em vão, para benefício próprio, que não se importaram com as ovelhas do Senhor, que só quiseram tirar proveito através da palavra das ovelhas do Senhor, o Senhor se levantará em juízo contra essas pessoas e elas não ficarão impunes. Que Deus te abençoe.